Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a edição da Unplug desta sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Eu sou a Monize Antunes. E eu sou a Estela Bellini. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para que possa aproveitar o fim de semana. Tamanho da mancha de poluição do Rio Tietê cresce 29% somente este ano. Regulamento da ACCs mudou. Confira as novas regras no giro USCS. Skatista de Santo André, Raika Ventura, de 17 anos, faz história e se torna a primeira brasileira campeã mundial na categoria Street Parker feminino no Mundial de Roma, na Itália. Setembro Amarelo alerta para a necessidade dos cuidados com a saúde mental. Todos os detalhes sobre o tema no quadro em pauta. Popstar Akon faz show hoje no Espaço Live em São Caetano do Sul. Fique com a gente, o Unplugged está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Apenas 17% das metas da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável serão atingidas pelo Brasil com o ritmo atual de implementação. A advertência foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula do Futuro, evento promovido pela Organização das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo Lula, os níveis atuais de redução de emissões de gases do efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. A situação se agravou com o aumento desenfreado de queimadas de florestas tropicais, elevação do dióxido de carbono no ar, o resfriamento evaporativo que beneficiam o aquecimento global, trazendo diversas consequências já a curto prazo. Na opinião do presidente brasileiro, é preciso que as lideranças mundiais se unam à sociedade civil para trabalhar estratégias que combatam o clima extremo provocado pela destruição humana. O Rio Tietê registra aumento de 29% da mancha de poluição somente neste ano, pela quarta vez seguida, ao longo dos últimos 4 anos. A informação é do Programa de Monitoramento da Fundação SOS Mata Atlântica. O Tietê apresenta água imprópria para o uso ao longo de 207 quilômetros neste ano, contra a poluição verificada ao longo de 160 quilômetros em 2023. Vale lembrar que a poluição do rio desacelerou até 2014, ocasião em que ocorreu a crise hídrica, que deixou o tratamento de esgoto para o segundo plano. O Tietê apresenta, cada vez mais, uma coloração escura, mau cheiro e baixa diversidade biológica, devido à falta de oxigênio, promovendo o aumento de bactérias nas águas. Uma das explicações para o aumento da mancha de poluição são as emergências climáticas. Como tem chovido menos na região metropolitana de São Paulo, o esgoto tem menos água para diluir. Segundo o coordenador da causa Água Limpa da SOS Mata Atlântica, Gustavo Veronese, esse fator é piorado com o serviço ruim do serviço de tratamento e coleta de esgoto em algumas regiões. Ele aponta a solução para o problema a longo prazo, além do projeto de despoluição do Tietê em comunidades isoladas ou rurais. É possível a utilização de um biodigestor, uma ilha ou um jardim filtrante. Além disso, também pode ser adotado como estratégia o estabelecimento de parque linear que ligue o Rio Pinheiros ao Rio Tietê, fazendo um grande corredor ligado à represa de Guarapiranga até o Parque Ecológico do Tietê. E caramba, hein, pensar que antigamente as pessoas conseguiam pescar, nadar, hoje em dia não dá pra fazer isso. Passa perto já é um desespero, imagina. Sim. Algo lá dentro. No dia 16 desse mês, teve o início um curso para capacitar profissionais que atuam com jovens vítimas de violência em Diadema, com 4 encontros quinzenais entre este mês e novembro deste ano. O curso de formação e elaboração do fluxo para escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência já conta com cerca de 280 participantes em 5 turmas. O principal objetivo é orientar os profissionais a identificar agravos e avanço na construção de caminhos e articulações mais efetivas para a proteção e o cuidado de jovens vulneráveis, que são as principais vítimas da violência urbana no país. Finalizando o curso, os participantes deverão realizar a apresentação de um seminário para a apresentação do fluxo de escuta especializada que será construído ao longo dos encontros.
Hub de Cidades Inteligentes implementa projeto de transformação digital, o Ânimos, nas cidades do Grande ABC. A ideia é produzir informações precisas e auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas dos gestores públicos, a fim de contribuir com o desenvolvimento local, indicando recursos disponíveis no mercado e processos que apresentem alto potencial de melhorar a vida do cidadão. A empresa iSites irá colocar à disposição das prefeituras uma equipe técnica que apoie as iniciativas de cidades inteligentes, permitindo o diagnóstico de projeto e apresentando soluções apropriadas à realidade de cada município. A principal resolução em São Caetano do Sul foi a criação da Carteira Única de Identificação do munícipe, após o entendimento de que o público atendido na rede pública de saúde era proveniente de outras cidades. Esse fator gerava dificuldade para a organização de recursos orçamentários para atender a demanda local, prejudicando o acesso justo de quem mora em São Caetano a tratamento eficiente. Já em Santo André, o destaque foi para o gerenciamento do parque de iluminação pública após diversas falhas detectadas no sistema. Para isso, foi utilizada uma rede elétrica inteligente que utiliza tecnologias de informação e comunicação para monitorar e gerenciar a distribuição de eletricidade de maneira eficiente. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. As ACCs são atividades voltadas a completar as cargas horárias dos diferentes cursos de uma universidade e são caracterizadas como um conjunto de atividades extras classes direcionadas à formação integral dos alunos de graduação. Recentemente, o regulamento que rege as atividades na USCS foi alterado. Para entender como ficou o novo formato das ACCs, Júlia Cristine bate um papo com Kátia Silva, auxiliar administrativa do SIDAP. Seja bem-vinda, Júlia. Olá, Estela e Monize. As ACCs são obrigatórias não apenas na USCS, como também em todas as instituições de ensino superior do país, conforme estabelecidas nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação. É bom frisar que cada curso tem uma carga horária dessas atividades a ser cumprida pelo aluno. Ao meu lado está a auxiliar administrativa do SIDAP, Kátia Silva, para tirar todas as dúvidas sobre o novo regulamento das ACCs. Olá, Kátia, seja bem-vinda ao Giro USCS. Obrigada, sejam bem-vindas também. Kátia, a primeira pergunta é: quando a regra das ACCs foi alterada aqui na USCS e por qual motivo? Foi alterada agora, no segundo semestre de 2024, e foi alterada porque estava muito fora das diretrizes do regulamento de ACC. E quais foram essas alterações feitas no segundo semestre desse ano? As alterações foram que não existe mais a divisão de horas de ACC entre os grupos, então não existem mais os grupos, só tem um grupo que é geral, então qualquer atividade que o aluno faça vai entrar no geral. E ele tem que continuar fazendo as horas necessárias de cada semestre e também até o final do curso tendo o total de horas. E também agora só será válida as atividades que constarem no plano semestral de atividades de cada curso. As horas para cada curso diminuíram nesse novo formato ou continuaram as mesmas? Continuaram as mesmas, não houve mudança. Certo. Além das atividades que contam como ACCs oferecidas pelos cursos, há outras externas que podem ser realizadas pelos estudantes? E se sim, quais seriam elas? Existem sim, e elas constam no plano semestral de cada curso. Por exemplo, tem o curso de produção de audiovisual, que vale cinema, então é feito fora da USCS. Então, eu sempre sugiro que o aluno veja o plano semestral do seu curso, porque muitas vezes tem cursos online também que valem a ACC. Você falou das regras, né? Como nós, estudantes, temos acesso a essas regras e a informação sobre a carga horária das ACCs de cada curso a ser cumprida? No Mentor Web de todos os alunos, tem um ícone chamado Matriz Curricular. O aluno clica lá, faz o download e ele vai ver semestralmente quantas horas ele deve realizar de ACC. Para ele ter acesso ao plano semestral de atividades, ele clica no Mentor Web Programação, ele vai direcionar o aluno no regulamento de ACC e também nos planos semestrais. O aluno escolhe o curso dele, clica lá e ele vai ter acesso às atividades. E se algum curso não está tendo atividades direcionadas para ele, para inclusão de horas, quem a gente pode procurar para resolver essa questão? Sempre o gestor do curso. É ele o responsável pelo planejamento do plano semestral. E o que as ACCs elas agregam aos estudantes na formação acadêmica deles? Agregam ensino, conhecimento, porque agora está muito focado ao curso do aluno, né? E isso ajuda o aluno a entender mais
sobre o curso que ele está fazendo. O que ocorre se a gente se formar e não tiver cumprido todas as horas de ACC? Corrigindo, a gente não se forma devendo a ACC. A gente fica retido no último semestre, os outros colegas colam grau, se forma, tem o diploma e você não tem. Vai ter que fazer a rematrícula e completar a quantidade de horas. Certo. Muito obrigada, Kátia Silva, pelas informações. Volto com vocês aí no estúdio. Agradecemos a Júlia. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no Stories do Instagram da ECRIA, sempre às terças e quintas. E pergunte o que quer saber, que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá e participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. O Corinthians superou o próprio recorde de público no futebol feminino ao vencer o São Paulo por 2-0 na final do Brasileirão, no último domingo, na Neoquímica Arena. Com 44.136 torcedores presentes, o clube estabeleceu um novo marco na modalidade. O recorde anterior, de pouco mais de 42.500 pessoas, também pertencia ao Corinthians e foi registrado na final do Brasileirão do ano passado contra a Ferroviária. Desta vez, com a torcida única no estádio devido à norma do Ministério Público Paulista, impulsionou a conquista. Além do novo recorde, as Brabas do Timão garantiram o hexacampeonato nacional com gols de Jaqueline e Carol Nogueira. O time já havia vencido o jogo de ida por 3-1 no Morumbis. Não tinha torcida única não, gente. Vou falar aqui, eu estava lá. Eu não fui porque eu estava trabalhando. E foi algo muito louco de se ver, porque eu nunca tinha ido no futebol feminino, então eu achei uma coisa muito bacana. E o mais louco ainda foi quando mostrou o negócio do público recorde que vocês tinham batido. Tipo, eu bati palma. A única hora que eu bati palma foi isso, porque eu achei do caramba. E o mais inusitado, todo mundo batendo palma, comemorando isso, de repente, quando você olhou, pum, gol. Isso foi loucura. Isso foi absoluto cinema. Sim, foi muito absoluto cinema. O Atrium Shopping, em Santo André, receberá amanhã, às 10 horas da manhã, o 7º campeonato de xadrez. O evento, realizado em parceria com a prefeitura, reunirá jovens talentos em uma competição no formato 15 minutos KO, garantindo partidas rápidas e desafiadoras. Com inscrições a R$ 35,00, o torneio é destinado a crianças e adolescentes, divididos nas categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18. Todos os participantes receberão medalhas e os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus de ouro, prata e bronze. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.atriumshoppingsantoandré.com.br ou Instagram do Atrium Shopping. O Manchester City avançou com tranquilidade na Copa Liga Inglesa ao vencer o Watford por 2-1 nessa semana no Etihad Stadium. Mesmo com uma equipe reserva, o técnico Pep Guardiola viu Matheus Nunes marcar o seu primeiro gol pelo clube, enquanto o belga Jeremy Doku abriu o placar logo no início. Savinho, que entrou no segundo tempo, também se destacou com chances criadas, acertando a trave e tendo uma finalização cortada em cima da linha. O Watford, com uma postura defensiva, pouco ameaçou, mas descontou no final com o gol do Ince. O City segue para a próxima fase da competição, mantendo-se firme na busca por mais um título. A skatista Raika Ventura, de 17 anos, fez história ao se tornar a primeira brasileira campeã mundial na categoria skate park feminino. A jovem de Santo André venceu o Mundial de Roma com uma nota de 93,73, superando a japonesa Kusaki Inano e a espanhola Naya Lazo. Ela garantiu o título com uma volta quase perfeita, entrando para o seleto Nine Club, reservado a quem ultrapassa os 90 pontos. Na mesma competição, o Brasil também brilhou no skate park masculino, com Augusto Aquil conquistando o título e Pedro Barros ficando com o vice-campeonato. Além do efeito esportivo, Raika destacou a necessidade de mais apoio ao skate no Grande ABC, especialmente na reabertura do Half Pipe, do Parque Juventude, em São Bernardo, onde treina desde criança. Em pauta, a nossa entrevista da semana. No Em Pauta de hoje, vamos falar sobre o mês da prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas tiraram suas próprias vidas anualmente, um número que pode ser ainda maior considerando os casos não notificados. A relação entre o suicídio e doenças mentais é clara e indiscutível. Quase todos os casos estão ligados a transtornos mentais, como depressão, ansiedade e transtorno bipolar, muitas vezes não diagnosticados ou tratados de forma adequada. Entre os jovens de 15 a 29 anos,
o suicídio ocupa a 4ª posição entre as causas de morte, atrás apenas de acidente de trânsito, tuberculose e violência. No Brasil, a cada dia, cerca de 38 pessoas cometem suicídio, totalizando quase 14 mil casos por ano. Enquanto os índices globais tendem a diminuir, a América Latina e o Caribe apresentam um cenário preocupante, com taxas em constante crescimento. Vamos falar mais sobre o assunto? Conosco está a psicóloga Victoria Martins Ferreira. Seja bem-vinda ao Em Pauta. Oi, muito obrigada, prazer. Eu agradeço primeiramente, a oportunidade de vocês terem me convidado para fazer essa entrevista. Então, eu sou a Victoria, eu sou psicóloga já faz mais ou menos uns 3 anos e, novamente, agradeço pelo convite. Vicky, por que o número de suicídios vem aumentando em nível mundial, na sua opinião, e por que a elevação entre os jovens? Bom, acho que, primeiramente, a gente tem que pensar nessa questão cultural que a gente tem, hoje em dia, de mudança. O nosso mundo está mudando diretamente, Principalmente nessa questão de saúde mental, sobre transtornos mentais, porque até se a gente for parar para pensar, ainda é um tabu muito grande, de falar sobre transtornos mentais e saúde mental. E principalmente os jovens, o que eu estou observando, muitos querem conversar com os pais, às vezes são negligenciados, às vezes sofrem bullying de colegas da escola, e muitos jovens, praticamente adolescentes, eles querem agradar os outros, para se envolver em grupo. Quando isso não é envolvido, eles não conseguem, por conta de muitas questões sociais que a gente tem no nosso mundo, praticamente eles recorrem a, por exemplo, tem uma depressão, tem uma ansiedade, tem um transtorno que não é diagnosticado. E isso faz com que eles percam o valor da vida deles, o prazer da vida deles. Então, tem uma frase que eu gosto de usar, que é da música do Charlie Brown, que é o jovem, ele nunca é levado a sério. Então, quanto mais eles não são levados a sério, mais os índices com os jovens, praticamente adolescentes, aumentam entre suicídios. Um estudo realizado pela USP mostra que estudantes com risco de desenvolver depressão apresentam maior frequência de ideação suicida, bem como aqueles com alto nível de ansiedade. Então, como as famílias e a escola devem proceder preventivamente? Bom, primeiramente, quem sofre de transtorno de ansiedade ou depressão, a melhor coisa a se fazer é falar para aquela pessoa que ela não está sozinha. Porque, principalmente nesses transtornos, as pessoas acham que estão sozinhas. E, principalmente em ansiedade, é uma pessoa que sempre está querendo agradar todo mundo, que acha que vai morrer logo, que não serve para nada. Então, são muitos pensamentos ruins em que as pessoas podem, auxiliar essa pessoa tanto emocionalmente, e escola também, que, não excluir aquele aluno, principalmente, conversar para saber o que está acontecendo, não excluir em base familiar, e tentar entender como essas pessoas se sentem, porque dando o apoio para essas pessoas é o que vai fazer com que elas pensem que, poxa, eu não estou sozinho, eu tenho um apoio, eu tenho um grupo de apoio legal, então eu tenho mais um motivo para eu conseguir, por exemplo, tratar uma depressão, uma ansiedade, mas principalmente nesse apoio que as pessoas dão, tanto escola quanto amigos, família, que eu acho que é aquela prevenção que precisa ter dentro do âmbito familiar. E qual a importância da busca por ajuda profissional, assim que os comportamentos começarem a mudar? E como superar o medo de procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu devo mencionar é que, o importante é que a busca por profissionais da saúde hoje em dia aumentaram muito depois da pandemia. E, ainda é um tabu, por conta de muitas questões lá atrás que associavam psicólogo, psiquiatra como cuidador de loucos, Mas aí, sempre quando vem, por exemplo, um paciente para mim e ele fala, eu sou um louco, tô aqui falando com você. Aí eu sempre pergunto, poxa, mas o que é loucura para você? Então, é muito essa questão de que, então vamos desmembrar o que significa a psicologia, a psiquiatria. Eu entendo que é um assunto que para muitos é muito sensível, falar um pouco ainda sobre isso, sobre cuidar de saúde mental. Mas é pensar que você vai ter mais um apoio, uma pessoa com quem você vai poder desabafar algo que você não gostaria de desabafar com a família. É um ponto que você vai cuidar bastante de você, da sua saúde, e principalmente nessa questão emocional, se precisar de alguém também, e o psicólogo, o psiquiatra,
outra, eles vão estar ali junto com a pessoa, né? Auxiliando, talvez assim, conversando com a família para saber o que poderia ser melhor de tratamento para essa pessoa, mas principalmente vir de cada um, né? Desmembrar essa mistificação, esse tabu que tem ainda em relação aos profissionais, né? A área da saúde, em relação à psicologia, psiquiatria. É praticamente um estigma, né? Que a gente ainda tem. Mas eu acho que vai ser de aprendizado, vem de dentro de cada um em relação a isso. E como a campanha do Setembro Amarelo tem evoluído ao longo dos anos? E quais os principais desafios para alcançar a população? Então, quando a gente pensa sobre o Setembro Amarelo, ainda assim, eu entendo que muitas pessoas esperam para o Setembro Amarelo aparecer, né, no mês de setembro, para que eles comecem a fazer campanhas contra o suicídio. O que a gente, que é psicóloga, a gente pensa é que a campanha poderia ser para o ano todo, né? Porque é uma prevenção importante. E que, assim, falar sobre temas difíceis para a população é um pouco angustiante, sim. Mas é importante falar sobre isso, porque aí as pessoas, o número, né, de pessoas que tentam tirar a própria vida diminui drasticamente. Falar sobre saúde mental, porque essas pessoas são acolhidas. E então, assim, por exemplo, se a gente for falar sobre prevenção ao suicídio no Japão, que é um dos países que tem mais índice, né, de suicídio, é uma situação que, assim, poxa, como essa pessoa pode se entender como ela está se sentindo, a ponto de tirar a própria vida, mas entender que tem pessoas que estão lá por ela. Então, acho que é por isso que é muito importante essa campanha do Setembro Amarelo também, tanto impactando tanto o Brasil, né, mas também em outras partes do mundo, porque principalmente isso, o que eu acho é sobre o acolhimento mesmo. Agradecemos a Victoria Martins, psicóloga, por ter participado do Em Pauta. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Vicky. E caso você precise de ajuda ou conhece alguém que precise de auxílio, Disque 188 e procure ajuda profissional. Cultura. Se liga na dica. A série que mais encantou as crianças da década dos anos 2000 promete atrair os jovens adultos mais uma vez, agora em São Paulo. Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos é uma mostra que contará com itens e salas inéditas e traz como novidade a reconstrução em tamanho real da fachada do castelo, baseada na maquete original que deu origem à vinheta de abertura do programa. Os ingressos variam entre R$20 e R$60 e você pode comprá-los pelo site expotickets.com.br ou diretamente na bilheteria do evento. Mas é bom garantir o seu antes, viu? Os ingressos são limitados por dia. A mostra ocorre de terças e sextas, entre meio-dia e 8 horas da noite, e de domingos e feriados, das 10 da manhã às 8 horas da noite. O evento é realizado no Solar Fábio Prado, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano, em São Paulo. Não dá pra perder, hein? Eu já fui na outra exposição, é muito da hora. Faria Lima. Lonely, Look It e Don't Matter são alguns dos muitos sucessos de Akon, atração que brilhará em São Caetano hoje. São Caetano do Sul é conhecida por ser a cidade do trap. Por isso, nada melhor que um dos maiores nomes do segmento se apresentar no festival que movimenta mais de 50 mil pessoas por ano, o Trap em Samca. Akon entrará no palco hoje a partir das 9h30 da noite no Espaço Livre, na rua Baraldi 743, cantando todos os sucessos da carreira. Se você curte um som, então se joga. A Feira de Brechós do ABC volta para a 25ª edição amanhã. E se você é fã de música e bons garimpos, não pode ficar de fora. Os brechós estão super em alta hoje em dia. A feira conta com mais de 70 lojas reunindo o melhor da moda vintage, plus size, streetwear, rock and roll, camisas de times, calçados e acessórios, além de expositores de discos, arte, decoração e muita música. O coletivo do ABC Rotação Brasil mistura bossa nova, samba jazz, samba rock e grandes clássicos da MPB e garante a diversão no evento. Já deixa anotado aí. A Feira de Brechós rola no Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, na rua Senador Flacker, 110, no centro de Santo André. Mais dicas para curtir o final de semana em grande estilo, com um show para todos os gostos. Eric Clapton, Niall Horan e Titãs são alguns dos nomes que ilustram esse final de mês eclético em São Paulo. Niall Horan se apresenta nesse sábado no Parque Ibirapuera e os Titãs no mesmo horário, mas dessa vez em nova formação e no Espaço Unimed. Já um dos guitarristas mais famosos do mundo, Eric Clapton, leva uma multidão ao Allianz Parque. Fica difícil escolher só um, não é?
Encontre os ingressos e mais informações nos perfis oficiais dos artistas no Instagram e só vai. Realmente, se você é fã de One Direction, é só ir mesmo. Você paga, porque eu achei que ia ser de graça, na verdade. Por ser no Ibirapuera. O Unplug fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou a Monize Antunes e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou Estela Bellini e desejo uma ótima sexta e um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio, a Plug Rádio USCS. Tchau! Tchau! Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.